nos sentimos pessoas incapazes. Isso é notório, por exemplo, desde a infância. Algumas pessoas são abandonadas, e eu não falo apenas fisicamente, mas eu falo também afetivamente, porque o abandono não se dá apenas nas questões físicas. O pai que se separa do filho, ou que vá para um local distante, ou uma mãe que é ausente. Nós temos a tendência de olhar e perceber que o abandono está ligado exatamente ao físico, mas às vezes o abandono está ligado ao afetivo. Quantos pais e quantas mães que não tratam bem os seus filhos, ou então aquele pai ou aquela mãe que, apesar de estar em um mesmo local físico, mas não tem uma ligação com o seu filho ou com a sua filha. Isso pode acontecer, por exemplo, de uma mãe que está amamentando, mas que está olhando a televisão ou olhando o celular, que não estabelece um vínculo afetivo com aquela criança. E aquela criança está apenas sendo alimentada, mas de uma forma tão natural, e não tem um afeto naquela alimentação. E depois, quando crescem, se torna aquele lá cada qual janta ou almoça na sala ou no quarto ou em locais separados. Mas a família, ela é uma família esquizoide, uma família a qual cada um segue o seu rumo, cada um tem o seu próprio local na geladeira. Não há um derramar de afeto, não há uma ligação. Se tornam pessoas dentro de um mesmo local, de um mesmo espaço físico, mas sem a afetividade necessária. Com isso, filhos procuram soluções em outros locais. Com isso, o adolescente, por exemplo, ele sai em busca de um amigo para dar conselhos, porque aquele local não é um local apropriado, que ele se sente seguro. Porque desde criança ele não tinha o olhar da mãe. A mãe estava muito interessada em ver o que estava passando na televisão e disse: eu vou alimentar essa criança. Aliás, temos a tendência agora no século 21 de evitar até mesmo a amamentação. A mãe, ela procura logo desmame, talvez por trabalho, mas não cria-se um vínculo, e isso pode prejudicar a criança até mesmo nas questões biológicas, como crianças que têm problemas respiratórios devido à ausência do leite materno. Mas perceba que eu quero dizer é que esses vínculos afetivos deveriam se formar desde muito cedo, mas parece que eles não se enraizam, parece que eles não se fundamentam, porque temos a tendência de sermos individualistas, egoístas, egocêntricos, que não estabelecemos vínculo com o outro, egocêntricos a tal ponto que não estamos preocupados com o que o outro está sentindo, mas estamos preocupados com o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito. E com isso nós temos filhos, nós temos pessoas que estão sem local de segurança, estão sem local de fundamento, de base, se sentem sós, apesar de estarem rodeados da família, apesar de estarem rodeados de pessoas na igreja ou em qualquer outro local, mas eles se sentem sós, porque se tem um vínculo físico de pessoas que estão reunidas em um mesmo local, mas não tem um vínculo afetivo. E quantas pessoas nasceram e se desenvolveram sem esse vínculo afetivo? Algumas foram abandonadas fisicamente, outras foram abandonadas no afetivo, porque não tinha uma mãe acolhedora, compreensiva, uma mãe que estava interessada no desenvolvimento da criança.
Você foi criado, você chorava, esperneava, e ali a sua mãe dava comida. E principalmente se você é o filho do meio, aí a tua situação piora. Porque se você ainda é o caçula, o afeto está um olhar mais próximo de você. Se você é o filho do meio, parece que você cresceu imperceptível. Porque tem um filho mais velho, que é o primeiro, que traz aquela alegria para o lar, e o filho mais novo, que renova a esperança de uma criança no lar. Mas você é o filho do meio. Não teve tanto olhar sobre você. Você cresceu. E agora você tem a necessidade de atenção. Você tem a necessidade de reparar. De reparar aquilo que você pensa que é culpado de ter destruído. Você se sente culpado de muitas pessoas se afastarem de você. Talvez você ainda não esteja entendendo, mas eu quero te dizer, aquelas pessoas que tiveram um abandono afetivo, chega esta fase adulta, eles são aquelas pessoas que eles não podem perceber que alguém vai sair do lado deles, que eles se desesperam. Eles são aqueles que adulam, eles são aqueles que elogiam, eles são aqueles que não conseguem viver sem o outro. Porque esse outro representa exatamente as figuras de pai e de mãe que não tinha aquela afetividade, e você cresceu. Agora você se humilha, mendiga, para que as pessoas estejam próximas de você, para que as pessoas estejam do teu lado. E uma forma de você tê-las do seu lado pode ser de várias maneiras. É aquela menina que, para ter atenção, ela precisa seduzir. Ela tem um olhar sedutor, ela tem uma conversa sedutora. É aquele rapaz que, para ter alguém do lado, ele precisa doar-se muito mais do que ele se doaria para qualquer outra pessoa, porque ele tem uma necessidade de prender, de controlar alguém do lado. É uma necessidade dele reparar, dele restaurar, porque quando ele percebe que alguém está se afastando, ele entra numa fase da vida de ansiedade, que de alguma maneira ele procura desesperadamente, de uma forma ansiosa, reparar, ou seja, fazer alguma coisa para que aquela pessoa não saia, através da sedução, através do dinheiro, através do esforço, do trabalho, do amor, doação. Quantas pessoas que prendem o outro através do amor, doação. Aquela mãe que nunca teve afeto no passado e que agora tem os filhos e que ela sufoca com o amor, doação, que ela faz tudo pelos filhos. Ela não deixa nenhum filho lavar louça, porque ela quer ter um filho. Aí o filho cresce, sai do ninho e ela se sente isolada, desolada, porque ela foi abandonada mais uma vez. E talvez você seja alguém que de alguma maneira na tua vida houve um abandono. E esse abandono pode ter sido afetivo. Que você tem essa necessidade de se explicar, de fazer tudo perfeito, de alguma maneira agradar as pessoas, porque senão elas não estarão do seu lado. Você mede as palavras, você se alinha na roupa, você se alinha no cabelo, você faz de tudo para que aquelas pessoas a qual você ama, elas não venham escapar. Porque um dia talvez você tenha visto pessoas a qual você amava que escaparam, que fugiram e que não te davam afeto. E agora você quer, de qualquer maneira, que essas pessoas venham estar do seu lado. E tem mais, você se sente culpado todas as vezes que alguém sai do seu lado. E sabe por que isso?
Porque na verdade, lá no início, você não tinha uma casa, você não tinha um lar de acolhimento. Lá no início, você se sentia desamparado, tinha que engolir o choro. Lá no início, você não tinha sequer um olhar atencioso sobre você. Cresceu sem esse olhar atencioso. E hoje você necessita tanto deste olhar atencioso, que de alguma maneira você procura desesperadamente, ansiosamente, que as pessoas venham te olhar. E se elas não te olham, a tua autoestima despenca. Porque na verdade há um desejo no teu coração de ser percebido, de ser olhado por alguém. E todos nós, um dia podemos nos deparar com esta necessidade. Eu lembro desta semana de ver um rapaz entrando em um local ansioso, desesperado, e ele dizendo: olha, eu me atrasei porque eu fiz isso. E ele mostrou tudo, mostrou as fotos, ele se explicando, e a pessoa não estava muito interessada na explicação dele, porque era desnecessária. Ele não precisava se explicar tanto, mas ele mostrou fotos, porque que ele se atrasou, porque que ele não foi naquele compromisso, de uma forma tão ansiosa, que a pessoa já estava agoniada para terminar aquela conversa, e ele começou a se explicar e se explicar. O que acontece é que esse rapaz, ele tenta reparar. O que acontece é que esse rapaz, ele é daquele tipo que lá na infância não teve afeto, e agora ele tem ansiedade quando ele percebe que aquela relação que ele criou vai se desfazer. E ele não quer desfazer aquela relação, por isso ele se desespera, ele se explica, ele faz de tudo para manter. Só que ele se torna escravo, escravo da opinião alheia, escravo do amor alheio. Ele se torna alguém que se diminui, porque dentro dele não tem um afeto. E o que na verdade ele procura é o afeto que ele nunca teve. E quando eu falo de afeto, eu falo de acolhimento. E quando eu falo de acolhimento, eu falo de alguém com um olhar atencioso sobre você. E aqui essa passagem, ela é linda, porque ela inicia falando que até o pardal achou um lar, e que nós dependemos deste lar. E o lar, eu falo não de uma estrutura física, eu falo de pessoas que têm afetos mutuamente, de pessoas que se relacionam com afeto, pessoas que têm amigos, pessoas que têm familiares que o compreende, que o ama, que o acolhe, que tem um olhar atencioso sobre ele. Até o pardal encontrou casa. E é interessante porque Jesus Cristo, ele falando acerca do pardal, ele disse que um pardal naquela época não valia centavos, traduzindo para a nossa época. Alguns pardais, 4, 5 pardais, não valiam centavos. E esses pardais, eles eram bem cuidados por Deus. E Jesus, ele fala mais, que se Deus ama os pardais e cuida bem deles, quanto mais nós, filhos dele. Porque os pardais não tinham valor na época. Aliás, nos dias de hoje também passarinho talvez não tenha tanto valor assim.
Mas o pardal que não tinha valor encontrou casa, encontrou lar. Talvez você se sinta alguém desvalorizado. Talvez você se sinta alguém que mendigue afeto. Talvez você se sinta alguém que precise de alguma maneira manter as pessoas ao teu redor. Nem que seja pela sedução, nem que seja pela corrupção, nem que seja pela uma demonstração exagerada de poder. Mas quando você age desta maneira, querendo trazer as pessoas para se manter ao seu redor, se utilizando desses mecanismos, na verdade é porque você não tem um afeto aqui dentro. E chega um período da tua vida que você se sente sem lar, sem raiz. É por isso que existem muitas pessoas se sentindo vazias. Elas não têm um senso de pertencimento. Quantas pessoas estão dizendo por aí, eu vou me matar? E elas querem se matar porque elas não têm uma raiz. Elas não têm um senso de pertencimento a um local. Elas não têm um lar, elas não têm um acolhimento. Aí alguém pode dizer, mas eu conheço alguém que se matou e que morava em uma casa, que tinha familiares, mas ele não tinha um vínculo afetivo com essas pessoas. Tanto é que ele não tem um senso de pertencimento naquele local. É como se ele dissesse, eu estou tão leve que eu posso sumir e ninguém vai notar, ninguém vai perceber. Porque em nós há essa necessidade de um lar, de um local aonde a gente possa se fundamentar, um local aonde a gente possa se enraizar, um local aonde tudo mais dá errado, mas a gente tem para onde correr. Sabe quando você era criança que os meninos queriam te bater, ou as meninas queriam te empurrar, e você tinha um lar, tinha uma mãe que te protegia, você corria para os braços desse tamanho. Ou talvez você não tinha, o que piora a situação. Mas o que eu quero dizer é que as andorinhas, apesar de não terem valor, mas elas tinham um lar. Elas encontraram um local, elas encontraram um espaço, elas encontraram uma localização a qual elas tinham um olhar atencioso de alguém. E este olhar atencioso foi o olhar de Deus, porque elas construíram as suas casas no templo do Senhor. Elas construíram as suas casas na casa de Deus. E talvez lá fora você não tenha um local onde se enraizar. Talvez lá fora você não tenha um local onde colocar todo o teu coração, todos os teus sentimentos, a tua emoção. Mas Deus está dizendo nessa noite, eu tenho um olhar atencioso, eu tenho um olhar compreensivo. Não adianta você andar por aí procurando aquilo a qual você não vai receber. Não adianta você andar por aí mendigando ou tentando reparar aquilo a qual você um dia vai cansar. Porque se lá atrás você se sentia culpado das pessoas te abandonarem, agora você também se sente culpado. E por isso, quando alguém quer se afastar de próximo de você, você se desespera, você se enlouquece, tem ansiedade. É aquele jovem que a moça diz não, ele não aguenta, ele não suporta. É aquilo que uma vez eu preguei do dom do adeus. Quando nós não suportamos as frustrações, quando nós não suportamos o abandono do outro, na verdade, é porque nós criamos uma dependência afetiva do outro, e quando na verdade nós nem temos essa afetividade. Nós imaginamos que aquele outro tem tudo quanto nós precisamos, porque aqui dentro nós não temos nada. É como se o outro tivesse tudo quanto eu não tenho, e isso me causa ansiedade. São pessoas
que não conseguem manter-se íntegros, não conseguem manter-se em paz, sem turbulência aqui dentro. Se alguém fala mal delas, elas se desesperam. Se alguém critica, elas abandonam tudo. Se alguém traz um olhar a qual elas não gostam, porque é um olhar de desprezo, elas desistem. Porque na verdade elas não foram pessoas preparadas em afetividade. Elas não receberam aqui dentro um olhar atencioso. E desde muito cedo aprenderam que para ter alguém do lado é necessário fazer de tudo. É necessário rir, sabe? Existem pessoas que para manter o outro, ele é palhaço, ele conta piada, ele traz flores, ele vira um Dom Juan, ele faz de tudo para manter as pessoas do lado. Porque não é que é importante aquela pessoa para eles, é que como eles não têm afeto, e desde muito cedo eles não têm afeto, ou nunca tiveram afeto, eles criaram uma dependência do outro. E eles precisam do outro, porque senão eles se sentem sem raízes. Mas aí o outro vai embora, eles se sentem sem fundamentos, sem base. Porque não tiveram um afeto que construíram, ou melhor, um afeto que construiu uma vida de paz, de domínio próprio, uma vida de tranquilidade, e elas se perturbam. Talvez você esteja perturbado na alma, não por problemas financeiros ou por problemas físicos, mas você esteja perturbado na alma em relacionamentos que nunca deu certo, ou que nunca deram certo. Talvez você esteja perturbado na alma, porque você não tem um olhar atencioso de alguém. Talvez você esteja perturbado na alma, porque alguém não está te valorizando como você se acha que deveria ser valorizado. Até porque você sente a necessidade que alguém venha te valorizar. E isso te acaba, isso te gera uma ansiedade tamanha que você não fique em paz consigo mesmo. Tudo isso é por falta de um lar que tenha um afeto. Tudo isso é por falta de uma internalização de um afeto, de um olhar atencioso. E talvez você diga, é porque eu não tenho valor mesmo. É porque eu não sou alguém importante. E aí surge um grande problema. Existem pessoas que elas dizem: ninguém olha para mim, ninguém me valoriza. E ao invés delas mendigarem essa atenção, elas reagem de uma forma bruta, ignorante, ou até mesmo elas se tornam pessoas isoladas, antissociais, porque elas não encontram no outro o afeto. Foram pessoas frustradas, decepcionadas na vida. O que eu quero dizer é que até a andorinha encontrou lar. A palavra fala que Deus fará o solitário habitar em meio de família. Mas eu não falo de um espaço físico simplesmente. Eu falo de um vínculo afetivo. Eu falo de você encontrar um olhar atencioso dentro de si. Eu falo de você encontrar alguém que te compreende, que te conhece.
alguém que não tem um olhar de julgamento, alguém que não vai te deixar vazio e que fará você se tornar autônomo ao andar por aí, porque ainda que alguém te despreze, você irá perdoar, porque isso não vai te machucar a tal ponto da tua vida paralisar. Isso não vai te machucar a tal ponto da tua vida acabar, ser destruída. Você que está escondido em uma caverna, dizendo: eu não encontro lar em local nenhum, então eu não vou mendigar atenção e nem amor de ninguém, eu vou me isolar. Só que você se torna um solitário, ou você que está até mesmo mendigando atenção para manter alguém do seu lado. Tudo isso porque você precisa de afeto. Até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, porque o ninho fala desse afeto inicial, desse calor humano. O ninho representa aquilo que faz com que o inverno não venha te machucar, faz com que você se sinta sempre seguro. E a palavra está dizendo que o pardal encontrou casa e a andorinha encontrou ninho. Você pode encontrar uma casa em Deus e um ninho em Deus, a qual Ele pode restaurar toda a tua estrutura emocional, Ele pode restaurar toda a tua estrutura sentimental. Não vai precisar você jogar indiretas no Facebook, nem no WhatsApp, no status. Não vai precisar você lançar a busca de atenção, porque você é alguém que precisa do olhar do outro. Não vai precisar, você vai ser alguém bem resolvido dentro de si. Alguém vai querer te machucar, mas você não será machucado, porque você vai ser alguém que tem afeto, alguém curado, alguém que não é cheio de feridas emocionais. Você não será alguém dependente de curtidas ou aplausos alheios. Aliás, você não será alguém dependente da aprovação do outro. Você terá tanta autonomia na vida que aquilo a qual você destinar-se a fazer, não haverá nada nem ninguém que vá te impedir. Porque quando você depende desse olhar alheio, alguém te reprova, você para, você começa a cantar e alguém te olha de uma forma a qual você não gosta, porque você acha que é uma reprovação do outro sobre ti, e aí você diz: ah, eu vou parar de cantar. Veja a tamanha dependência. E isso foi falta de ninho, foi falta de lar. Porque talvez, desde muito cedo, a tua mãe olhava a televisão assistindo novela e nem olhava para você enquanto dava de mamar. A tua mãe dificilmente passava a mão na sua cabeça. E talvez você diga: ah, eu nunca precisei disso, eu nem chorava. O pior bebê é aquele que nem chora, é o bebê tranquilo. Porque o bebê tranquilo, ele está aprendendo a viver sem afeto. E ele será alguém lá na frente com muitos problemas emocionais, porque ele não protesta, ele não pede. E se ele não pede, como diz o velho ditado, quem não chora não. Se ele não pede, se ele não protesta, porque ele já percebeu que aquela mãe é alguém que ele pode chorar, pode espernear, que ela não vai lá dar o afeto. É aquela mãe ausente. E talvez o seu pai ou a sua mãe foram pessoas ausentes, não simplesmente fisicamente,
mas afetivamente. Tem muitos adultos aqui que cresceram naquela época que o afeto tinha que ser embotado, o afeto tinha que ser escondido. Isso te prejudicou. Porque você hoje é alguém que precisa agradar. E você é aquele que faz de tudo para agradar o patrão. Você faz de tudo para agradar o teu marido. Você faz de tudo para agradar aquela pessoa a qual você ama. Isso é a forma de você segurar essa pessoa. Tamanha dependência de afetividade. Porque a afetividade está lá, não está aqui dentro. Você não é bem resolvido. Porque você não encontrou um ninho. Mas a palavra está dizendo que até a andorinha encontrou um ninho. E até o pardal encontrou um lar. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei, meu Deus. O altar é um ninho. O altar é um local de acolhimento. Existem muitas pessoas que se sentem fracas na fé. E eles pensam fugir. Porque imaginam eles que o altar é qualquer coisa menos um ninho. E se o altar é um local onde eu posso colocar o meu ninho de relacionamento com Deus, o altar é um local onde eu posso regredir quando estou lá fora sendo humilhado, desprezado. Eu posso regredir e voltar para o ninho, voltar para o acolhimento de Deus e dizer: Senhor, me proteja debaixo das tuas asas, me acolha, tenha um olhar atencioso sobre mim, aquilo que eu não encontro lá, porque o mundo me despreza, o mundo me humilha, mas aqui é um ninho, aqui eu me acolho em ti. Altar é um ninho. Altar é um local onde você pode estabelecer um lar com Deus. E talvez lá na sua infância, quando você cometia algum erro, você rodeava e rodeava centenas de ruas, acho que talvez eu tenha exagerado, dezenas de ruas, para não se aproximar da tua casa, porque a tua casa não era um lar. A tua casa não era um ninho. Se você chegasse na sua casa com a sacola aberta e algum material danificado que você foi comprar na taberna, você rodeava 10 esquinas para não se aproximar, porque senão você apanhava. Porque o seu lar não era um ninho. Você preferia ir na casa da Joana, da Maria, do Francisco, se esconder. E você não tinha acolhimento em casa, que quando você estava passando por turbulências na adolescência, você procurava o João, a Maria e o Francisco, porque te acolhiam. Você não tinha um lar, uma mãe, um pai que viesse te compreender, conversar contigo, te explicar as coisas. Sabe o que acontece? É que às vezes você imagina que o altar de Deus é desta maneira. Sabe aquela criança que vai comprar um material na taberna e ela deixa quebrar lá, por exemplo, 3 ovos? Eu não volto para casa agora. Eu tenho que dar um tempo, porque senão o papai vai me bater. E essa pessoa passa horas até retornar e apanha. Você acha que o altar de Deus é desta maneira? Lá no teu trabalho, lá na tua escola, ou em algum lugar, você deixou alguma coisa quebrar. Eu não vou para a igreja hoje. Hoje eu não vou assistir culto, porque Deus vai me castigar.
Porque você não olha o altar como um ninho, você não olha o altar como um lar. Mas até a andorinha e o pardal construíram lar e ninho no altar de Deus. O que a palavra quer dizer é que você deve construir um lar e um ninho na casa de Deus, no altar de Deus. E quando lá fora, de repente, você quebrar alguma coisa, meu irmão, não pense em ir para a casa de João, de Maria, não precisa você mendigar atenção e nem se esconder em uma caverna vivendo na solidão. Venha para o altar de Deus e estabeleça um ninho, sabendo que Deus vai te acolher e que Ele tem um olhar atencioso para você.